Aleluia. Glória a Deus. Graça e paz, amados. Graças a Deus. O salmista já dizia: não permitirás que o teu santo veja a corrupção. Por isso que aquela tumba não pôde prender Jesus, porque ele ao terceiro dia ressuscitou. E ele justificou para a nossa salvação. Ele ressuscitou para ser a nossa justificação. Glória a Deus por isso. E essa é a certeza que nós temos, que se ele ressuscitou, a Bíblia diz: nós também haveremos de ressuscitar. Glória a Deus, porque nós temos essa esperança, essa certeza. Amados, gostaríamos de pedir aos irmãos que juntos pudéssemos abrir a carta aos Hebreus. Carta aos Hebreus, no capítulo 12. Nós vamos começar lendo do versículo também de número 12. Hebreus 12, 12. Vejamos o que diz as Escrituras Sagradas. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja se não desvie inteiramente, antes seja sarado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Amém? Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Que Deus aplique a sua palavra em nossos corações, e que, enquanto o Ministério do Louvor ainda canta meia música, eu queria que você saísse do seu lugar, falasse com seu irmão, cumprimentasse seu irmão, abraçasse o seu irmão e expressasse a seu irmão a alegria de estarmos juntos aqui nessa noite para adorarmos ao Senhor. O escritor aos Hebreus trata de um dos assuntos nesse texto lido, um dos assuntos mais importantes, talvez, da nossa vida, que diz respeito às nossas emoções e aos nossos sentimentos. E ele nos faz compreender que o devido ajustamento dos nossos sentimentos contribui para que tenhamos uma vida funcional, ideal, adequada. E nessa noite nós gostaríamos de pensar um pouco sobre esse tema. Como anda, ou como andam os seus sentimentos? O escritor nos faz entender que os nossos sentimentos podem se desvirtuar, e nós podemos perder de vista aquilo que Deus tem como ideal de vida para cada um de nós. E obviamente seria desnecessário perguntar aqui quem em algum momento
não foi ferido em seus sentimentos, decepcionado em seus sentimentos? Quem nunca passou por uma situação adversa e que feriu profundamente sua alma, suas emoções e seus sentimentos? Porque na vida, ora vai, ora vem, vamos experimentar momentos desairosos, difíceis. Mas como lidamos com estes sentimentos? Como lidamos com sentimentos que foram destruídos, feridos, magoados? E encontrar resposta para isso, sobretudo na palavra de Deus. E eu queria colocar já de cara que o escritor aos Hebreus é muito feliz quando ele diz: ninguém se prive da graça de Deus. Porque a graça de Deus é a forma única pela qual nós podemos viver de maneira adequada à nossa vida. Não existe algo mais eficaz no tratamento do que a graça de Deus. Nada pode funcionar tão bem na vida do homem do que a graça de Deus. E é exatamente isso, para a gente não perder esse entendimento, é exatamente isso que o inimigo das nossas almas visa gerar em nós, é nos privar daquilo que funciona. Porque ele sabe que um homem sem graça está destruído. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz uma das coisas mais tremendas da sua vida. Ele diz: olha, eu sou o resultado da ação da graça de Deus por mim. Eu sou o que sou pela graça de Deus. E ele vai dizer uma coisa que é fantástica, fundamental. Ele disse: a graça de Deus não foi vã para comigo. De forma que o escritor aos Hebreus, ele vai colocar exatamente essa graça como um ponto de partida para que possamos viver adequadamente, viver uma vida ideal, viver uma vida prazerosa, viver uma vida feliz. Mas como andam os nossos sentimentos? Como estamos em se tratando daquilo que cultivamos em nossas emoções? Será se temos parado para observar aquilo que vem acontecendo conosco, quanto aos sentimentos que envolve e permeia nosso coração, nossa mente e nosso ser? Reagimos, temos atitudes na vida, mas será se paramos para analisar, para observar isso? Por que eu sinto o que sinto? Por que as coisas têm sentido para mim e eu reajo diante da vida dessa forma? Que sentimentos temos desenvolvido em se tratando das relações que mantemos com os nossos pais, amigos, irmãos, cônjuges, filhos? Por vezes não estamos tão bem assim, por ainda não permitirmos a cura e a restauração dos nossos sentimentos. Hoje é muito fácil encontrar pessoas sequeladas, coificadas em seus sentimentos, em função das relações parentais, familiares, as relações de amizade, a relação com o cônjuge, com o filho. Muitos sentimentos e muitas emoções vêm sendo destruídas pela forma como convivemos e lidamos com as pessoas. Mas fato é que não temos como ignorar nossos sentimentos, pois afinal, eles fazem parte direta de nossas escolhas, decisões, de nosso estilo de vida, de nossos sonhos, realizações
e tudo mais que na vida tivermos que passar. Toda essa construção, projeto de vida, sonhos, os nossos ideais, nossas escolhas, nossas decisões são pautadas sobretudo nos nossos sentimentos, nas nossas emoções, razão pela qual não podemos simplesmente ignorá-las ou ignorá-los, sem que isso venha trazer maiores transtornos para a nossa vida. Os sentimentos é base estrutural de nossas construções afetivas, de nossos relacionamentos, de nossa vida familiar. É também aquilo que nos impulsiona para conquistar, para alcançar. É o que determina também sobre nossas vitórias, frustrações e nossos fracassos. Razão pela qual não podemos deixar de nos preocupar com eles. Se temos algo com o qual devemos ocupar nosso coração, é sobretudo como anda nossos sentimentos. Porque dele parte, é do nosso coração, e o coração aí enquanto parte essencial da vida, enquanto ser. Provérbios 4:23 diz exatamente isso: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Coração aqui enquanto centro. Embora entendamos que não é o coração, e sim a mente, o cérebro que determinam sobre tudo, por isso que a gente tem que guardar, mas o coração se torna o centro da vida e dele procede as saídas da vida, razão pela qual nós devemos cultivar um coração sincero, puro. Nós devemos observar nossos sentimentos, porque deles, por eles, toda a nossa vida será determinada. Sentimentos e ressentimentos são coisas com as quais devemos ter muito cuidado e tratar de forma cautelosa. Não podemos ignorar o que sentimos, nem muito menos aquilo com o que nos ressentimos. Existem sentimentos velados que, sobre muitos aspectos, só servem para aterrar nossos sonhos, destruir nosso ideal, desfazer nosso projeto de vida. Razão pela qual devemos cuidar deles, cultivá-los da melhor maneira possível, fazer com que os mesmos se mantenham bons e positivos. O problema dos sentimentos e ressentimentos é que os mesmos podem nos privar da graça de Deus, de que venhamos a viver tudo aquilo que Deus projetou e desejou para nós. A graça de Deus é aquilo que nos torna na pessoa que devemos ser e no ser perfeito que Deus deseja que sejamos. Nesse sentido, a graça de Deus nos concede a resiliência que necessitamos, ou seja, a capacidade de nos refazermos frente ao trauma, à dor e o pesar da vida. A graça de Deus é aquilo que gera em nós a condição do recomeço, de refazermos, de reconstruirmos. E obviamente, todas as vezes que em nossos sentimentos somos magoados, feridos, destruídos, a nossa vida simplesmente para, razão pela qual nós vemos tantas pessoas que estão vivendo ainda atreladas, presas ao passado. Por isso que a Bíblia é enfática para dizer: se alguém está em Cristo, ou seja, está nesse processo de transformação e de libertação e de cura, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Razão também que leva Paulo a dizer mais na frente que, olha, deixando as coisas que para trás fica, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus. E quase sempre os sentimentos nos impedem de pensar no futuro, pensar no amanhã, segmentar a nossa vida. Talvez essa seja uma das áreas de nossas vidas que temos dado menor atenção. Sabemos que sofremos, sabemos que as coisas não funcionam de forma adequada. Isso é muito prático. Como é que a gente sabe que as nossas relações, os nossos sentimentos, as nossas emoções não estão boas, tão boas assim? É fácil. No nosso dia a dia, no conviver com as pessoas.
nos relacionamentos que nós não conseguimos manter. Tem pessoas que constroem um relacionamento hoje, casa, daqui a 3, 4 meses se separa. Casa de novo, se separa. Vai casar 10 vezes, 15 vezes. E quantas vezes se casar, quantas vezes vai se separar? Porque o problema não está no casamento. O problema está dentro de cada pessoa, de cada indivíduo, de cada ser. Precisamos dar atenção a isso. Quem sabe se por não nos compreendermos devidamente, estamos passando isso. Ou até quem sabe por querermos mesmo ignorá-los e não levarmos em conta o que se passa dentro de nós. Tem pessoas que é melhor não sentir, é melhor não observar, é melhor não parar. E vai vivendo. As pessoas não param para refletir sobre os seus problemas. As pessoas não têm a capacidade de pensar no porquê se sofre, no porquê sofremos, no porquê nos decepcionamos e porquê as coisas nos magoam tanto, nos traz tanto ressentimento. A gente nunca para a gente pensar o nascedouro de tudo isso. Mas o fato é que a gente sofre, o fato é que a gente se decepciona, e o fato por termos esses sentimentos alquebrados, que nada acontece de forma ajustada na nossa vida, não conseguimos dar um passo certo na vida. Tudo que fazemos sai de maneira errada. Por quê? Porque, como falamos, nossa vida se fundamenta em nossas emoções, em nossos sentimentos. Muitos preferem ignorar, embora isso não devesse acontecer, pois a mesma se constitui uma das mais significativas áreas, e porque os sentimentos movem toda a nossa estrutura de vida. E claro está que sentimentos é o que não nos falta. Sentimentos que diríamos bons e positivos, e sentimentos maus e negativos. Até os sentimentos que classificamos por negativos e maus precisam em algum momento e sobre algumas circunstâncias existirem em nós. Até mesmo como forma de nos posicionarmos na vida, expressarmos nossa repulsa, darmos saída e evasão a tudo aquilo que nos incomoda e nos intranquiliza. Até sentimentos desairosos que temos em alguma situação, em alguma circunstância, em algum momento, são necessários para a nossa vida. A Bíblia diz o seguinte: não vos vingueis vós, amados, não vingueis, amados, a vós mesmos, mas dai lugar à ira, porque minha é a vingança. A Bíblia diz: não se deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Então é possível a gente ter um sentimento de repulsa, de ira, de indignação diante das coisas. Eu não consigo entender que alguém vai me ferir, alguém vai me fazer um mal, e eu simplesmente vou dizer: ah, que legal, que bom. Não é verdade, eu vou sentir. Mas não é só isso, eu vou desaprovar tudo aquilo que me incomoda, tudo aquilo que me machuca, tudo aquilo que me desrespeita, tudo aquilo que me agride, tudo aquilo que mexe comigo, tudo. Então, isso é uma forma natural, e esses sentimentos, eles precisam acontecer, porque senão nós estaríamos mortos, indiferentes. Como exemplo de sentimentos temos o amor, a gratidão, a afeição, a apatia, a empatia, a compaixão, o ódio, a vingança, a felicidade, a saudade, a fraqueza, a raiva, o remorso, o ciúme, a comoção, a desilusão, a inveja, a vergonha, o desprezo, a revolta, a inferioridade, a culpa, a indiferença, e tantos e tantos e tantos outros. Mas a questão é que nem sempre eles estão devidamente ajustados e saudáveis, contribuindo para um funcionamento correto de nossas vidas. Quando nós não sabemos lidar com os nossos sentimentos, alguma coisa vai acontecer
e vai nos prejudicar. Por isso que nós temos que ter um equilíbrio na vida entre o amor, entre o ódio, entre a felicidade, entre a saudade, entre a fraqueza. Tem pessoas, a raiva, há uma raiva descontrolada, há um amor também descontrolado, há um apego descontrolado às coisas. Tem pessoas que amam de uma forma, sabe, que torna-se uma forma abusiva, é uma coisa doentio, é uma coisa terrível. Então a coisa é doentia, então a gente precisa ter cuidado com isso. Tem pessoas que se apegam demais, e quando você vê alguém se apegando demais a algo, a alguma coisa, está errado em seus sentimentos. Há um sentimento evasivo, há um sentimento que precisa ser trabalhado, porque não é natural nós nos apegarmos às coisas mais do que a nossa própria vida. Quando a gente vê alguém amando demais outra pessoa, seja o marido, a esposa, os filhos, um amigo, isso é uma disfunção do que é o amor, é uma falta de compreensão do que o amor, sabe, a gente pode até entender um amor sacrificial, eu entendo, mas não um amor que vai além da minha própria vida. A Bíblia me ensina, a palavra de Deus me ensina que eu tenho que amar a Deus sobre todas as coisas, mas eu tenho que amar o meu próximo como a mim mesmo. Então o referencial de amor é Deus, o referencial de amor sou eu mesmo, para que eu possa ter condições de amar as pessoas devidamente. Mas o problema é que as pessoas amam demais, amam as pessoas que ferem, amam as pessoas que machucam. Então isso não é amor. Isso é um sentimento equivocado, errado, porque eu não posso amar ninguém mais do que a mim mesmo. Eu não posso gostar mais de você do que de mim mesmo. Então, o que é que acontece? O diabo trabalha nos nossos sentimentos, nas nossas emoções, para que nós nos apeguemos àquilo que não é bom, saudável, salutar e correto para a nossa vida. Amar demais é mal. Amar de menos faz mal. Mas quando nós estamos devidamente ajustados em nossos sentimentos, nós conseguimos amar o outro com empatia, com verdade, com consciência, com entendimento, de forma adequada. Então, na verdade, precisaríamos tratar sobre cada sentimento desse. Sentimento de inferioridade. Quantas pessoas se sentindo feias. E mesmo que a gente diga, você é tão bonita, você é tão bonito. Quantas pessoas não se sentem assim? Por quê? Porque são sentimentos que precisam serem devidamente tratados. Há um sentimento de culpa. Não tem uma coisa pior do que isso. Veja quantas linhas e quantas áreas o diabo trabalha. Sentimento de culpa muito grande. Culpa pelo que eu fiz, culpa pelo que eu não fiz, culpa pelo que eu vou fazer. Tem pessoas que já têm um sentimento de culpa, mas amanhã, daqui a um mês, se eu fizer, já está com um sentimento de culpa. Culpa pelo que faz, culpa pelo que não faz, culpa pelo que vai fazer, culpa pelo que não vai fazer, já está se culpando. Não entende o perdão. Não entende a misericórdia, não entende a graça. São pessoas que são implacáveis em seus sentimentos, com as pessoas e consigo mesmas. Quando Deus manifesta a misericórdia, perdão, graça, mas as pessoas não aceitam, não conseguem se perdoar, não conseguem se aceitar, não conseguem se ver. São um sentimento de autocomiseração, pessoas que se sentem sempre no estado de calamidade pública, pessoas que estão sempre, sabe, se sentindo o coitado, o miserável, o desgraçado, o perdido, sabe, nunca consegue se entender. Não, peraí, não é assim. O sentimento de inferioridade, dessa autoaceitação, autoestima baixa. Quantos problemas, meus amados, nós temos. Quantas coisas enfrentamos e como é difícil. Tem pessoas que dizem, porque eu sou alto demais, e aí tem problema. Outros, eu sou baixo demais. Uns são mais bochechudozinhos, outros são magrelos demais. Um tem um problema com ser branquelo, o outro é moreninho. Um tem um cabelo assim bonito feito o meu, o outro tem um cabelo encaracolado feito daquele ali. E é um problema. Porque meu nariz. O meu problema não é meu nariz, não, é meus
são os meus ouvidos. Aí o outro diz, não, meu problema não é a boca. O outro é a sobrancelha. Se a minha sobrancelha fosse assim, meu problema é com as mãos. Não sei para que uma mão também desse tamanho. O outro é com o pé. Rapaz, 44, para que isso? É problema de tudo. E a gente precisa simplesmente entender, Deus nos fez assim. E a gente se aceitar, há um sentimento que é tremendo, sabe o que é? Um sentimento de aceitação, não comodismo, há um outro sentimento de acomodação. São pessoas que simplesmente aceitam tudo, se acomoda com tudo, não consegue dar um passo para frente, não consegue acreditar em nada, não consegue ter um sonho, um projeto de vida, sabe? Não tem determinação, decisão, sabe? Simplesmente se acomoda. Ah, eu nasci assim, eu vou morrer assim, eu cresci assim, me disseram que era assim. Irmãos, não é assim. Não é assim. E nós precisamos entender isso. Então esses sentimentos se cruzam e terminam por nos destruir e nos impede de viver. Talvez em algum momento eu até passe por alguma situação, é bem verdade. Dentro da minha vida, dentro das minhas relações, dentro dessas construções, é possível até que eu tenha algum problema, mas eu posso tratar o problema. Diga seu irmão aí, meu irmão, você pode tratar os seus problemas. Eu quero acreditar que ele acreditou, viu? Você pode tratar os seus problemas. É lógico que existe um tratamento. É lógico que se na vida temos que passar, todos nós que aqui estamos, viemos de famílias disfuncionais. Talvez seu pai foi um homem violento, sua mãe foi uma mulher assim, seu irmão fez isso, seu tio fez aquilo, seu avô fez aquilo outro. Eu entendo tudo isso, mas eu também entendo que existe um hoje, existe um agora, existe uma funcionalidade da graça de Deus, da misericórdia de Deus, do amor de Deus, da palavra de Deus, do Espírito Santo de Deus, que age nas nossas vidas. E eu estou sendo tratado. Só que aí eu preciso entender uma coisa, e você precisa entender uma coisa. Nós estamos num processo. Você está num processo. Você sabe quanto tempo passou para você fundamentar esse sentimento de culpa? Você sabe quanto tempo passou na sua vida para você se adequar a esse sentimento de perseguição, de inferioridade, de incoerência? Muito tempo. Nós estamos num processo. Só que eu queria que você entendesse uma coisa, meu irmão, que é fundamental. Aquele que começou a boa obra em nós, ele há de aperfeiçoar, confirmar, fortalecer, fortificar. Deus não começou algo na minha vida e na sua vida para deixar simplesmente pela metade. Ele não nos joga, Ele não nos deixa, Ele simplesmente não nos ignora. Se Ele começou uma obra na sua vida, Ele há de cumprir e concluir essa obra na sua vida, para que essa obra seja perfeita. Eu preciso entender isso, para que eu possa ser liberto, tratado, curado. Irmão, se eu perguntasse aqui nessa noite, quantas pessoas boas estão aqui? Estou só. Quantas pessoas perfeitas tem aqui? Quantas pessoas não precisam aqui de ajuste? Quantas pessoas podem vir aqui pegar uma pedra e jogar? Não, irmãos, não. Porque todos nós temos problemas. Todos nós estamos apenas num processo de reconstrução moral, social, familiar, física, espiritual, financeira. Todos nós estamos num franco processo de tratamento. E graças a Deus por isso. E graças a Deus, porque a graça é elástica, ela é atemporal, não se limita a uma situação. Deus não se limita a situações. O que Deus vai fazer na minha vida e na sua vida, não existe embaraço, não existe nada que impeça o agir de Deus na minha e na sua vida. Nada pode impedir o agir de Deus.
nada que façamos, porque Ele é capaz de trabalhar todo o nosso projeto de vida. Sabe por quê, irmãos? Porque quem começou esse projeto foi Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você: não foi o diabo que começou o projeto na minha vida e na sua vida, não. Ele apenas tentou amalgamar um projeto que Deus começou. Mas quem começou um projeto perfeito, eficaz, bom, completo, foi Deus. É de Deus o projeto. Então, se é de Deus o projeto na sua vida, esse projeto vai sair do papel. E esse projeto vai dar certo. Esse projeto vai acontecer, mesmo que o diabo tente inviabilizar. Muitos são os sentimentos que na vida passamos a desenvolver, uns muito bons, outros muito maus. Mas como não permitir que sentimentos destrutivos tomem lugar em nossas vidas, certamente se torna nosso maior desafio. E é preciso a cada dia nos policiar, sermos cautelosos, analisando cada condição que brota em nosso ser e em nossa maneira de viver. É preciso nos proteger dos mesmos, para que assim tenhamos a condição e a atitude acertada na vida. Ao entendermos as nossas emoções enquanto uma energia em movimento, sabe o que quer dizer emoções? Quer dizer exatamente isso. Vem exatamente do latim, que quer dizer movere, ou seja, é energia em movimento. As emoções significam essa energia em movimento. E o que são os sentimentos? Os sentimentos representam aquilo que dá evasão a essa energia. Então, através dos sentimentos, nós externalizamos esse potencial que temos através de toda essa construção. Funciona dessa forma. Precisamos entender. Podemos provavelmente afirmar que são através destes sentimentos que conseguimos mover essa energia tão fundamental dentro de nós, dando o direcionamento e a condição adequada que ela deve ter. Então, emoções significa esse concentrar-se de energia. Nosso cérebro, nossa mente, ela é formada disso, de sinapses, de interligações, de energias. E essas energias são tratadas e trabalhadas e fundamentadas. E os nossos sentimentos permitem que estas energias sejam devidamente canalizadas. Por isso que nós precisamos dos sentimentos. O problema é que quando não devidamente tratado, o sentimento sai de maneira errada, incoerente. Razão pela qual muitos se encontram doentes, por não saberem direcionar e canalizar os seus sentimentos. Precisamos saber direcionar, canalizar, potencializar essa energia. Uma emoção é um conjunto de respostas químicas e neurais baseadas nas memórias emocionais e surgem quando o cérebro recebe um estímulo externo. Tudo aquilo que afeta gera essa onda, esse conjunto de respostas químicas e neurais. O sentimento, por sua vez, é uma resposta à emoção e diz respeito a como a pessoa se sente diante daquela emoção. Por isso que a gente pode ter emoção de tristeza, de alegria. Por quê? Porque as nossas emoções foram alcançadas. Mas como nascem os sentimentos? De onde provêm os mesmos? As emoções ocorrem nas regiões subcorticais do cérebro, da amígdala e dos córtices pré-frontais ventromediais. Nomes bonitos, né? Já os sentimentos se encontram em outro lugar do cérebro, nas regiões neocorticais. Então as emoções têm um departamento
Os sentimentos têm outro, mas as emoções produzem esses sentimentos. Por isso que a gente devemos ter preocupação com aquilo que a gente sente. Como tratamos as nossas emoções, não permitindo que ninguém nos fira, não permitindo, simplesmente aceitar a vida de qualquer forma. Por isso que temos que ter cuidado com essas relações tóxicas, não é? Como foi colocado no boletim dessa noite, esses relacionamentos abusivos. Por quê? Porque eles escravizam a gente, eles destroem gradativamente. Tem pessoas que simplesmente estão feito a rã na chaleira, não reagem mais, não tem mais força. São pessoas que simplesmente se adequam a uma condição, não é? A um relacionamento doente, a um relacionamento destrutivo, a amizades destrutivas, a pessoas nocivas, venenosas. Veja que o texto diz raiz de amargura, e essa raiz tem a ver com a condição de veneno. O que quer dizer isso? Que a gente constrói relacionamentos venenosos, amizades venenosas. E o que é que o veneno faz? Mata. Só que tem veneno que mata rapidamente. Eu não sei, meus amados, se é melhor morrer rapidamente ou morrer gradativamente. O que é que vocês preferem aí? Eu prefiro viver. Mas o veneno faz isso. Tem veneno que mata gradativamente, você vai destruindo, ele vai, relacionamentos, amizades e coisas e apegos e situações e grupos, e essas irmandades e essas coletividades e esses grupos simplesmente matam a gente. E tem grupos que matam a gente rapidamente, mas tem outras relações, outros grupos que matam a gente gradativamente e faz a gente sofrer mais, e faz a gente se desperdiçar mais, e faz a gente não encontrar mais uma saída e decompor nossa vida, a nossa estrutura psíquica, emocional, social e espiritual. Nossos sentimentos dizem muito a nosso respeito, sobre o que somos, o que desejamos, sobre aquilo que move nossa alma. Sentimentos bons e saudáveis geram princípios de vida adequada e correta. Quando você vê uma pessoa que tem desenvolvido um relacionamento correto com as pessoas, é porque as suas emoções e os seus sentimentos também são corretos. Mas quando você vê pessoas se apegando demais, sufocando as outras, é porque ele está nas suas emoções equipartido, ele está em seus sentimentos quebrados. Não consegue ir na padaria sem o outro, não consegue respirar sem o outro, não consegue botar uma roupa sem a orientação do outro. Se vai comprar um sapato, precisa da orientação de alguém. Se precisa fazer alguma coisa, precisa que alguém opine. Não consegue fazer o Enem, porque se for fazer o Enem, tu vai comigo. E é daquele que nem estuda para pegar a fila do outro. Não. Essa codependência é terrível. Sentimentos quebrados geram codependência. Sabe com quem a gente tem que ter codependência? Com Jesus. Você não pode ter codependência com ninguém, nem o marido com a esposa, nem a esposa com o marido, nem filhos com pais, nem pais com filhos. Devemos ter relacionamentos saudáveis com amigos, com pessoas, e não gerar essa codependência. Você é independente, você tem que saber viver, você tem que saber escolher, você tem que saber decidir. E sentimentos corretos permitem que vivamos de forma correta com as pessoas, não nessa autodependência. Não faz nada. Tem maridos que não conseguem botar café na xícara se não for com a esposa. E tem um tempo, que a gente pensa o seguinte: rapaz, é porque não sabe fazer, não é? E muitas vezes os maridos passam uma ideia para as mulheres assim, né? Querida, bota um cafezinho aqui na minha xícara. Aí as mulheres se incham, né? Você está vendo aí, olha, ele precisa tanto de mim. Não, é porque ele quer usar você, besta. Ele quer usar você. Não é que você seja imprescindível na vida dele, não. É porque simplesmente ele é preguiçoso, ele não quer fazer nada. Relacionamentos assim
Relacionamentos que o outro não faz nada, não consegue fazer nada sem o outro. Isso não é relacionamento, isso é doença. Não tem a ver. Isso não fundamenta nada. E muitas vezes nós queremos ser imprescindíveis na vida do outro. Nós não precisamos ser imprescindíveis para ninguém. Ninguém tem que ser imprescindível para mim. Eu não tenho que ser imprescindível para ninguém. Eu não tenho que gerar muleta na vida de ninguém. Eu tenho que saber andar com os meus pés. Porque se tiver tá bom, se não tiver tá bom. Deixa eu dizer uma coisa para você, eu amo meus pais, mas se meus pais não estiverem aqui, eu estou bem, sabe? Se eles estiverem comigo, eu vou estar bem. Se meus irmãos estiverem comigo, eu estarei bem. Se eles não estiverem, eu estarei bem. Eu gosto de estar com os irmãos, mas se eu estiver e os irmãos não estiverem, eu vou estar bem, porque eu estou aprendendo a viver com Jesus. Ele não pode faltar na minha vida. Jesus não pode faltar na minha vida. As demais pessoas são adaptáveis. Pode estar, pode não estar. Você é importante para mim. Eu sou importante para você. Mas eu preciso respirar sem você. Eu não preciso estar no balão de oxigênio. Você não é o balão de oxigênio da minha vida. Eu consigo respirar sem você. Diga isso a seu irmão. Meu irmão, eu consigo respirar sem você, viu? Eu consigo respirar sem você. Eu consigo estar bem. Sabe qual é a maior identificação da vida? E tenha cuidado, vá devagar, viu? Mas sabe qual é a maior identificação da vida? É saber que eu só estou bem. Você sabia disso? Você só está bem, meu irmão. Agora não seja egocêntrico, excêntrico. Né? Você só está bem, sabe por quê? Porque é uma ideia de plenitude de vida. E essa plenitude de vida quem dá é o Senhor. Agora, eu estou bem só. Se Deus me colocar perto de alguém, eu posso estar melhor, né? Eu estou feliz, eu posso estar perto de você e posso estar mais feliz. Mas se você não estiver, se eu estiver só, eu estou completo, eu estou feliz. Eu estou realizado, a minha vida está perfeita. Só que Deus torna nossas vidas melhores ainda, mais perfeita, mais plena, mais durável. Coloca pessoas para a gente aprender, para a gente se relacionar. Cônjuge, filhos, amigos, pastor, irmãos, família. Que coisa tremenda, mas eu não preciso de nada disso. Porque é uma ideia de completude, e essa completude vem de quem? Do Senhor. Sabe por quê? Porque quando eu estou com o Senhor, eu estou bem só, eu estou bem acompanhado. Eu estou sozinho no deserto, eu estou bem na multidão, onde eu estiver, eu vou estar bem, porque a presença do Senhor me basta. Aí não tem problema, sabe o que quer dizer isso? É porque se alguma coisa acontecer, você não vai sair do seu lugar. Se um amigo for ou ficar, você permanece. Se um relacionamento durar, ou se o outro Jesus levar, você permanece. Sabe, se alguma coisa acontecer ou não acontecer, você permanece. A gente se frustra, a gente se machuca, mas a gente segmenta a vida, porque bom mesmo é o Senhor. Bom é o Senhor, perfeito é o Senhor, quem me completa é o Senhor. As pessoas são colocadas por Deus para nos abençoar e para que nós as abençoemos. Mas a minha vida é perfeita em Deus. Perfeita em Deus. E eu consigo viver assim. E você consegue viver assim. O que vem são condições. Da forma que esses sentimentos bons geram uma vida adequada e correta, também sentimentos hostilizantes contribuem para uma vida sem perspectiva, sem sucesso, uma vida de fracasso. Os especialistas afirmam, veja como isso é importante. Os especialistas afirmam que nesse processo intrauterino já começamos a desenvolver os nossos sentimentos. O que quer dizer isso? Os sentimentos que os pais desenvolvem são passados para os filhos no processo de vida intrauterina. Ou seja,
medos, raivas, alegrias, segurança, estabilidade, amor, culpa. Lá nesse processo intrauterino. Passamos para os nossos filhos, nessa relação parental, familiar, significativa, nós passamos para os nossos filhos isso. Então desde cedo, por isso que a gente já vem assim meio elétrico, dinâmico, porque já trazemos uma gama de emoções e de sentimentos nesse processo. Há uma diferença, meu irmão, quando uma criança é amada, é querida, é desejada, pode se chamar até Gabriel, pode se chamar Yasmin, pode se chamar, como é o nome? Ana Júlia, pode se chamar o que for, mas o processo não é nem o nome, o processo é se é amado, se é desejado, e não tem coisa melhor do que ser desejado, do que ser esperado, ser aguardado. E quando a criança vem com disposição, vem com força, vem com vontade, vem com equilíbrio emocional. É diferente quando nasce uma criança assustada, temerosa, com medo de viver, e não sabe se vai ou se fica. Tem criança feito lá Esaú e Jacó, quando bota a mão para fora assim, diz, rapaz, é melhor aqui dentro. Recolhe, com medo de viver. Por quê? Porque é perigoso. Mas quando a gente é esperado, amado, desejado, cuidado, não tem coisa melhor. A gente nasce com um sentimento necessário para a vida, um sentimento de completude, um sentimento de equilíbrio, que uma palavra qualquer não vai tirar a gente do foco. Sabe o que é bom quando a gente está emocionalmente equilibrado? Você pode dizer o que você disser, as pessoas podem falar o que falar. Os especialistas dizem que no processo de vida, até os 17, 18 anos, nós ouvimos 175 mil palavras negativas, mas quando alguém está em seus sentimentos equilibrados, você pode falar o que você falar. Você pode me chamar de feio, de bonito, de gordo, de magro, de alto, disso, daqui, dizer que eu não vou, que eu cheguei, que eu vou partir. Não interessa, porque eu estou saudável. E quando nós estamos saudáveis, a gente encara a vida de uma forma diferente. Não adianta você me achar feio, porque eu me acho bonito. Bando de invejoso. Não adianta. Bom é assim, quando nós nos sentimos bem. Tem pessoas que tentam minar, feito um sanguessuga, tentar tirar de nós, sabe, a ceifa, a vitalidade. É o que a gente chama de simbiose, um se alimentando do outro. Tem pessoas assim que se alimentam da gente, que suga, sabe, a alma da gente, tenta tirar o brilho, tenta tirar o fulgor. Sabe, quando a gente está alegre, tem pessoas que tentam puxar o tapete da gente, embaraçar nossos pés. Não funciona não, meu irmão. Sabe por quê? Porque a graça de Deus na sua vida, ela é renovada a cada dia. Mesmo que alguém tente tirar isso de você, não vai conseguir, porque a vida veio do Senhor para nós. Nada vai tirar isso de nós. Nada vai conseguir tirar isso. Existem pessoas boas que nos alimentam, que tem um reservatório, e que quando a gente está assim meio caído, meio cabisbaixo, meio decepcionado, dá uma injeção de ânimo. Meu irmão, dê uma injeção de ânimo ao seu irmão, dê uma injeção de força, de vigor, de graça. Não tire o que ele já não tem. Não venha com palavras destrutivas, negativas, pejorativas, malditas. Dê uma palavra de Deus a seu irmão. Se você não tem uma palavra de Deus, cale sua boca, fique no seu lugar. Mas se Deus usar você, fale, profetize, dê uma palavra de bênção. Assuma essa condição de olhar para seu irmão. Meu irmão, Deus te abençoe. Eu quero te abençoar em nome de Jesus, porque eu sei que no nome de Jesus há bênção para a sua vida. Exercite isso, não tire, dê, compartilhe, alegria, não tem coisa melhor do que isso. Tem pessoas que eu olho assim, só vive sorrindo, é uma coisa tremenda.
A gente não fala aqui muito não, para o povo não se ensoberbecer. Mas quando eu estou fora daqui, eu digo, irmão, tem uns irmãos na minha igreja que é uma benção. Eu olho para aquele irmão, eu me animo. Eu me fortaleço. Sabe por quê, meu irmão? Porque está sempre ali corajoso. Está sempre ali pronto. Está sempre ali firme. Aconteça o que aconteça. Aí a gente olha, vai olhar para a vida do irmão. O irmão já perdeu, o irmão já passou por isso, já passou por esse problema, mas é firme no Senhor. E quem é firme no Senhor tem a alegria do céu. Quem está se alimentando do Senhor, porque por isso que Jesus Cristo disse a Paulo, Paulo, tem uma coisa, Paulo, apesar de tudo isso, sabe, dessas descontinuidades que você está vivendo, desse farisaísmo, sabe, dessa religiosidade, dos problemas que você vê, desses altos e baixos, Paulo, tem uma coisa, a minha graça te basta, a minha graça é suficiente sobre a sua vida. É isso que importa para nós, é a graça de Deus. A graça de Deus e basta, meu irmão. A graça de Deus é suficiente para a sua vida. O resto a gente vai lidando. Esse texto, como podemos acompanhar, tem muito a ver com o nosso estado de alma, com aquilo que diz respeito à nossa forma de viver. Ele nos fala de mãos cansadas. Quantos de nós já passamos por isso? Joelhos desconjuntados. Pessoas que não conseguem nem mais andar, nem mais sair do lugar. Cansados. Pés que manquejam. Passamos por isso. Às vezes nós estamos assim. Sem força para caminhar. Sem ânimo para caminhar. Destruídos. Quebrados. Angustiados, feridos, com fardo, um peso muito grande na alma. Tem uma coisa que o profeta disse, que é muito tremenda, ele diz, olha, a unção, por isso que é bom ter unção na vida, viu? O profeta vai dizer, a unção quebra o jugo. A unção quebra o jugo, meu irmão. E João vai dizer, nós temos a unção de Deus na nossa vida. Essa unção quebra o jugo das comparações. Quantos jugos nós temos? A unção de Deus quebra o jugo sobre nós, nos liberta, nos transforma completamente. Por isso que Jesus Cristo disse, olha, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Por quê? Porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Não permita que ninguém coloque jugo sobre sua vida. Não permita. Joelhos desconjuntados, raiz de amargura, são coisas que acontecem nessa esfera humana. Essa raiz de amargura brotando, termina por nos destruir. Pode criar um efeito destrutivo e venenoso dentro de cada um de nós. E sabe qual é o problema? É que ele diz, brotando vos perturbe e muitos sejam contaminados. Qual é o problema da raiz de amargura? É porque eu sou contaminado e contamino outras pessoas. Pessoas feridas ferem. Pessoas que não conseguem receber um não, fere. Pessoas que não são corrigíveis, admoestáveis ou admoestadas. Pessoas acham que na vida só é para receber o sim. Você que pensa que na vida é só para receber o sim, meu irmão, porque você é um desequilibrado. Você é um desequilibrado. Na vida a gente recebe sim, recebe não. E a gente tem que ter a capacidade de saber conviver com o sim e com o não. Temos que ter a capacidade de saber a hora. Hoje não dá, talvez amanhã. E nós temos que ter a capacidade. E sabe quando a gente não sabe receber um sim? É que a gente cria um destroço na nossa vida. Faz parte de um equilíbrio. Sentimentos equilibrados, saber receber um não. Como também ter a capacidade de receber um sim. Ter a capacidade de saber quando acerta. E ter a capacidade de reconhecer quando se erra. E tem pessoas que confundem tudo. Não tem a humildade de reconhecer que errou.
Quem não tem capacidade de reconhecer que errou, não vai saber quando acertou. Nós temos que ter a humildade de reconhecer, porque senão a gente vai tocando a vida como se nada tivesse acontecendo, como se não existissem erros, como se não existissem coisas para serem devidamente tratadas, resolvidas, pontuadas. Existe, meu irmão, na sua vida e na minha vida, existem muitas coisas para serem resolvidas, e que nem sempre a gente acerta. Nós não somos o sinete da perfeição, estamos longe de sê-lo. Precisamos sim sermos tratados, mas para isso é preciso ter equilíbrio, ter senso, ter capacidade para entender essas coisas. Essa raiz de amargura, tal amargura termina por gerar uma condição de imperfeição, de incapacidade. Quando nos alimentamos ou nutrimos tal amargura em nosso ser, terminamos por nos autodestruir, por sugar todas as nossas forças, vitalidade e prazer diante da vida. Tal condição, além de nos privar da vida, termina por arrastar aqueles que se encontram ao nosso lado e fazem parte de nosso convívio. Sabe qual é o problema quando nós estamos desestruturados em nossas emoções e nossos sentimentos? Todo mundo é arrastado. Qual é o problema das pessoas aí fora? É porque elas não conseguem conviver com a ideia de que você é feliz, e elas são infelizes. Tem pessoas que vivem um casamento que não deu certo, aí faz a campanha de que relacionamento não dá certo. Pessoas porque tiveram um problema na família, acham que toda família tem problema. Pessoas que tiveram um problema com um amigo, acham que todo amigo do mundo está errado. Não é assim, não. Não é assim. Tem pessoas que por alguma coisa não ter acontecido devidamente na vida dela, não quer que ninguém seja feliz, sai arrastando todo mundo, sai levando todo mundo para o buraco, sentencia todo mundo. Não é assim. Não é assim. Pessoas com sentimento de inveja, que coisa terrível. Sentimento de inveja. O que é o sentimento de inveja? É que se olhar para você e ver você bem, vai fazer de tudo para minar a tua vida. Se a gente fosse numa igreja que tem aqui, a gente diria, é olho grande, é olho gordo. Como eu não acredito em olho gordo, nem olho magro, nem olho, eu acredito no meu olho aqui, no meu olhar. Mas tem pessoas que é assim. Se a gente fosse ter alguma religião aí, afro-brasileira, a gente diria, é o seca-pimenta. Não acontece, irmão. O bom, sabe o que é? É que nós estamos protegidos de tudo isso, porque nós estamos guardados de toda essa mazela, de todo esse mal. Nós estamos debaixo da cruz, debaixo da sombra, nós descansamos debaixo da potente mão do Senhor. Nada disso vai chegar para nós. Agora faça o seguinte: quando você estiver convivendo com uma pessoa invejosa, uma pessoa maledicente, uma pessoa de visão pequena, se afaste dela. Evite, porque não serve para a sua vida. Procure pessoas positivas, pessoas que pensam alto, pessoas que estão aqui, querem estar ali, pessoas que têm sonhos, um projeto, que têm família, que têm um ideal. Se apega a essas pessoas, vale a pena. Podemos afirmar que sentimentos não são aprendidos, são desenvolvidos. Nós não nascemos com eles, desenvolvemos. É fruto, é decorrente de uma relação. Através das experiências que passamos, de cada conflito que enfrentamos, das decepções que vivenciamos, das crises existenciais que lidamos, somos levados a desenvolver sentimentos bons, positivos ou maus e negativos. Sentimentos são marcados e desenvolvidos por experiências que passamos, por lugares que passamos, por pessoas com as quais convivemos, com as rotas da vida que tomamos. Tudo isso concomitantemente é o que nos faz sentir.
Sentimentos não correspondem a uma coisa isolada da vida. Sentimento é algo, são coisas que acontecem concomitantemente na nossa história. Faz parte de decisões, de escolhas, de lugares, de pessoas. Meu irmão, entenda, somos nós que construímos isso. Se algo está errado, se algo não está dando certo, fomos nós que escolhemos. Fomos nós que percorremos esse caminho. Agora, o que é que a gente faz agora? Agora é o problema. Mas que é fato. E a gente precisa ter pelo menos uma coisa a pensar aí, já de cara. Não culpe o mundo. Não culpe a Deus. Não culpe as pessoas. Quem disse a você que as pessoas têm que ser misericordiosas e graciosas e benignas e bondosas? Quem disse a você isso? Não. Isso aqui não é um mundo de encantado, como é? Branca de Neve, seja lá o que for, não. A vida é real. No nosso tempo eram os Smurfs. Não, não é. É o mundo real. As pessoas são implacáveis. Então eu preciso entender isso. A primeira coisa que se torna funcional é tão somente não culpar o mundo. Eu preciso apenas reconhecer: a escolha foi minha, a decisão foi minha, eu fui com os meus próprios pés, eu infringi regras, eu simplesmente passei por cima da autoridade, eu simplesmente fiz o que deu na teia. Agora eu preciso arcar com as consequências, e a primeira forma disso é reconhecer, não tentar sublimar. Esses sentimentos é decorrente de experiências que eu e você passamos. E nem sempre acertamos. Nem sempre foram experiências boas, viáveis. Existem aqueles que só falam de coisas que refletem seu estado interior de amargura, de ódio e de temor. São pessoas ferinas. São pessoas amargas, cuja boca está cheia, disse Paulo aos Romanos no capítulo 3, versículo 14, boca que está cheia de maldição e amargura, que mantém assim suas reservas de sentimentos hostilizados e venenosos. Precisamos tratar isso, tratar esse sentimento, tratar essa amargura, tratar essa descontinuidade, esse sofrer. Preciso dizer para você, meu irmão, que tá bom, você já sofreu demais, pare de sofrer tanto. Está na hora de levantar, tirar a roupa de saco de cinza e se revestir de graça, vestes de alegria, vestes de cântico, vestes de louvor. Tirar o trapo de imundícia, tirar o passado, jogar o passado para fora e simplesmente entrar em uma nova condição diante do Senhor, uma nova vida, uma nova experiência. É Ele que substitui, e é Ele que nos dá uma nova vida. Agora, meu irmão, se você continuar com esse sentimento de autocomiseração e de coitadinho, não vai funcionar. Não vai melhorar, você não vai sair do lugar. Alguma coisa pode acontecer se você tiver atitude. Se você ficar simplesmente pensando o seguinte: eu sou tão frágilzinho, tão coitadinho, tão bonzinho, e não sei por que fizeram isso comigozinho. Você vai continuar o mesmo. É impressionante compreendermos que a amargura pode ser contagiosa e muitos podem se ver contaminados por ela. É preciso entender que, se não tivermos cuidado, nossos sentimentos podem nos destruir e também infeccionar a outros. Uma das áreas que mais o diabo usa para nos destruir é exatamente no campo das emoções e dos sentimentos, pois se ele conseguir ferir nossos sentimentos, ele conseguirá
inviabilizar ou mesmo frustrar nossa vida e nossos sonhos. Eu queria apenas citar para você nessa noite algumas coisas em relação a isso. O que é que essa raiz de amargura traz como consequência? Raízes de amargura brotam quase sempre. Sabe como essas raízes de amargura brotam e acontecem na nossa vida? Primeira coisa: corações feridos e magoados. Essa raiz de amargura brota quase sempre em consequência de corações feridos e magoados, em decorrência de convivência e relacionamentos destrutivos e quebrados. Corações feridos. Mas o que é que a gente faz quando nós estamos com os nossos corações feridos? A gente busca o quê? Busca a cura. Segunda coisa: coisas do passado que não foram adequadamente tratadas. Essa raiz de amargura brota quase sempre em consequências do passado. Passado que nunca passa. A gente está sempre lembrando. Meus amados, esse estágio de vida que nós estamos vivendo em relação ao passado diz muito a respeito do nosso crescimento cristão. Porque eu posso dizer a você com certeza, se nós evoluirmos em nossos estágios espirituais, a cura, a restauração e o tratamento de Deus vai acontecer nas nossas vidas. Com certeza. O problema é que nós não estamos evoluindo. Precisamos evoluir. O passado só se tornará um passado quando nós evoluirmos espiritualmente. Terceira coisa: agressões, injúrias e ofensas sofridas. Quantas agressões, ofensas, injúrias sofremos, passamos, não foram devidamente cuidadas, não damos a devida atenção. A outra coisa: sofrimentos, sentimentos de ódio e de vingança, que não foram devidamente curados. Essa raiz de amargura não vai resolver, meu irmão, enquanto você tiver esse sentimento de vingança, esse ódio descontrolado por seu pai, por sua mãe. Sabe um caminho melhor, mais perto e mais rápido? Aprenda a perdoar. Aprenda a perdoar. Peça a Deus graça para perdoar. Porque muitas vezes nós estamos desejando, por não sabermos devidamente canalizar o que sentimos. Esperamos que alguma coisa aconteça, que o mal aconteça, que um problema aconteça, que algo dê errado. Palavras malditas gera isso. Vai afermentando nossos sentimentos. Palavras que contribuem para o nascer de sentimentos e ações doentias, ações negativas. Nós estávamos falando isso pela manhã. Sentimentos que geram palavras que geram ações. E esses sentimentos são gerados onde? Decepções e tristezas tratadas, não tratadas e não resolvidas frustram a gente. Não tratamos nossas decepções, nossas tristezas
consequentemente não resolvemos as coisas. Precisamos encarar isso, precisamos voltar lá. Sabe quando é que você vai se libertar de tudo isso? Quando você confrontar o problema. É o que a gente chama, que é chamado de autoconfrontação. A gente precisa confrontar, é você e o problema. E desse problema vai sair. Eu entendo a relação de Jacó com Deus, exatamente isso, né? Aquela crise existencial, aquela luta com o anjo, né? E se a gente pudéssemos entender a luta com as nossas emoções, a luta com os nossos sentimentos, a luta com os nossos temores, com as nossas fraquezas, fracassos. E Jacó disse: agora tem uma coisa, é você ou eu. Ou você me mata, eu lhe mato. Faça isso. Entre nesse confronto com os seus sentimentos. E desse confronto tem que escapar você. Ou senão seu sentimento vence. Temos que encarar as pessoas, os nossos algozes. E o pior dos nossos algozes é a nossa consciência. Só que a gente tem que dizer para ela: você não vai me destruir. Você não vai me vencer. Eu vou vencer você. Eu vou conseguir tratar isso. Eu vou conseguir sair desse cativeiro, dessa amarra, dessa algema, desse laço do passarinheiro. Vai quebrar e eu vou viver de novo. É a capacidade de confrontamento. Falta de perdão e de aceitação. Precisamos nos perdoar. Sabe quando vai dar certo na vida? Quando a gente começar a se perdoar. Quando nós começamos a nos aceitar desse jeitinho aí, meu irmão, com todas as possibilidades de acerto e de erro, dessa maneira que você está vivendo, é exatamente o caminho viável para essa reconstrução. Mas eu preciso me perdoar, eu preciso pedir perdão. Jesus Cristo se antecipa a isso. Ele diz uma coisa que é fundamental nesses sentimentos. Ele diz: se o teu irmão pecar contra ti, o que é que diz? Se o teu irmão pecar contra ti, vai a ele. Sabe por quê? Para não dar tempo que esse sentimento de amargura brota no seu coração. Mas foi ele que me decepcionou, foi ele que me feriu, foi ele que me negou, foi ele que me preteriu, foi ele que falou coisas erradas, foi ele que tentou me vender, foi ele que, sabe, me embaraçou, foi ele que foi desonesto. Eu sei de tudo isso, você sabe de tudo isso, mas a maneira viável para tratar tudo isso, vai ele, confronte ele e diga: olha, você não devia ter feito isso. Você não devia ter agido dessa maneira. Eu não merecia que você fizesse isso comigo. A forma que temos de tratar, sabe por quê? Porque você precisa viver. Diga a seu irmão isso: meu irmão, você precisa viver. Não, mas peraí, desse jeito ele está morto. Diga para ele: você, meu irmão, precisa viver. Nós precisamos viver. E a forma que temos para viver é nos libertando de tudo isso, nos desaprisionando de tudo isso. Nós precisamos viver. Falta de perdão e aceitação. Mas também tem uma outra coisa aqui: um passado que não passou e que não foi devidamente confrontado. Passado que nunca passa, está sempre ali. E sabe o que é que o diabo faz? Quando a gente está tentando trabalhar isso, resolver isso, curar isso, ele levanta alguém para nos lembrar. Ele levanta alguém para nos dizer. Ele envia um mensageiro, seja lá de onde for, do inferno para dentro, sai bonitinho e chega e bate na sua porta. Eu não estava lá, mas há algo na história de Lutero, num confronto que ele teve com o diabo. E o diabo uma certa vez disse para Lutero: Lutero, você não presta, você é uma má pessoa, você é um homem falho, você é cheio de erros, você já fez muitas coisas na sua vida, você fez isso, fez aquilo, você não é uma boa pessoa, essa imagem que você está vendendo é uma imagem falsa. Aí Lutero chegou assim, olhou nesse confronto, sabe, psíquico, emocional, né, com o diabo, e ele disse: diabo, você está certo. Você quer desestruturar o diabo? Diga a ele: você está certo.
Você está certíssimo nisso. Eu era assim, eu era mentiroso, maltrapilho, eu era um cara indigesto, um cara errado, enganador, cheio de tudo que não prestava, fazia isso, fazia aquilo. Você está certo, Satanás. Agora você esqueceu de um detalhe, como Lutero disse a ele: olha, Satanás, o sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus, já me purificou de todos os meus pecados. É só isso que ele não quer entender. Ele quer apenas que você se sinta o pecador, mas ele não quer que você se sinta o justificado. Quando ele vier assim e enviar um mensageiro, diga a ele que é o chefe da tribo, diga a quem de direito: olha, Satanás, olha para Romanos capítulo 5, versículo 1: sendo pois justificados pela fé, temos paz com Deus por intermédio de Jesus Cristo. Olha para a palavra, Romanos 8, versículo 1: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. E se ele quiser, você continua. Olha, Satanás, olha para Efésio aí, olha para Efésio. Quando Satanás vem assim com você e enviar um mensageiro de Satanás: eu estou, veja o que é que diz Paulo aí: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Diz para ele: olha, Satanás, você esquece de uma coisa: eu estou assentado nas regiões celestiais em Cristo Jesus, e ninguém vai tirar isso. Então, quando ele tentar inviabilizar a sua vida, diga isso: eu sou de Cristo. Satanás, de fato, eu era assim, eu vivia assim, eu fazia assim, só que agora eu sou uma nova criatura. Você esqueceu uma coisa, Satanás: eu tenho o selo. Quantos aqui tem o selo? Eu tenho o selo. A palavra de Deus diz, Paulo está dizendo: eu tenho o penhor, o selo do Espírito Santo. E esse selo diz que você é propriedade exclusiva de Deus, e o maligno não lhe toca. Nós somos de Deus, e o diabo não lhe toca, meu irmão. O diabo não lhe toca. Sabe por que ele não lhe toca? A Bíblia diz: o anjo do Senhor, Salmo 37:4, Salmo 34:7: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Nós somos guardados, você é guardado, meu irmão, pelo Senhor. É verdade. Eu e você, nós fizemos isso. Por isso que Paulo, que não era besta, ele disse uma coisa: eu sou o mais miserável dos homens, o mais pecador de todos eles. Mas ele disse uma coisa a Satanás: Satanás, eu não mais vivo, eu estou crucificado com Cristo, e a vida que agora vivo na fé, viva na fé do Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Eu estou crucificado com Cristo. E quem está crucificado com Cristo está morto. O diabo não pode tocar em quem está morto, meu irmão. Nós estamos mortos para o mundo. Estamos em Cristo Jesus, e quem está em Cristo Jesus está guardado pelo Senhor. O diabo não vai tocar. Eu quero concluir só com esse pensamento. Essas raízes de amargura vêm em decorrência daquilo que alimentamos de forma errada em nossos corações. Do que alimentamos de forma errada em nossos corações. Não permita que nada alimente seu coração. Nada que não seja de Deus. Nada que não tenha nascido de Deus para você. Não deixe que cresça no seu coração nenhuma raiz de amargura. Não permita que nada venha trazer para você descontentamento, desgaste nessa vida. Porque Deus tem uma vida para nós.
Deus tem uma vida para nós. Deus tem uma vida para você. E esses sentimentos Ele vai tratar. Sentimentos Ele vai curar. Sentimentos Ele vai restaurar. O Espírito Santo, Ele é dito como Espírito Santo de vida. Ele é o Espírito de vida que veio da parte de Deus. E quando você olha para o Espírito Santo, Ele estava lá no princípio. Como é que o Espírito Santo estava no princípio? Você se lembra? Ele estava o quê? Dando vida. Diz o texto que existia um caos generalizado, mas o Espírito Santo de Deus pairava sobre a face do abismo. O Espírito Santo de Deus estava no original chocando. Sabe por quê? Porque onde está o Espírito Santo de Deus, aí há vida. Onde há o Espírito Santo de Deus, há vida. Sabe, são águas que brotam e dizem, aonde aquelas águas passam, a vida. Ele restaura. As águas que saem do trono vão restaurar, sabe o que? O mar morto. Onde passa esse rio de vida, onde ele passa, há um restaurar de vida. O Espírito Santo. E o Espírito Santo está dentro de cada um de nós. Essa fonte inesgotável de vida. Jesus Cristo disse o quê? Aquela mulher, se você tomar dessa água, você vai ter sede. Se você continuar nessa vida natural, você vai conviver pelo resto da sua vida com esses problemas. Agora, se você beber da água que eu lhe der, vai fazer em você uma fonte transbordante, uma fonte plena, que não seca, uma fonte de vida que salta para a vida eterna. E sabe o que é essa fonte de vida, meu irmão? É o Espírito Santo de Deus dentro de cada um de nós. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos ajude. Se Ele nos permitir um outro momento, a gente continua falando sobre o que esse sentimento de amargura pode gerar em nós. E por fim, vamos falar sobre como Deus cura esse sentimento de amargura. Mas eu quero que você saia daqui convicto de uma coisa: o Espírito Santo de Deus cura. O Espírito Santo de Deus restaura os nossos sentimentos, para que nós possamos ter vida, para que nós possamos ter saúde, para que nós possamos exatamente viver a vida que Deus tem para nós. Há uma vida de Deus para cada um de nós. Há uma vida plena e abundante que só Deus pode nos dar, que vai além de todos esses sentimentos, de todos esses fracassos, de todas essas dificuldades. Mas isso aí, em outro momento, se Deus permitir, a gente continua. Que Deus nos abençoe. Que a sua graça, seu favor e sua misericórdia sejam sobre nós. E que Ele nos ajude nesse processo de restauração, de recomeço.